orando também. Queridos fiéis, temos a grandíssima festa do Natal, que comemoramos a vinda do Filho de Deus, encarnação, digamos assim, de Nosso Senhor que aparece a este mundo feito carne, assumida a nossa natureza humana, que Ele, sem deixar de ser Deus, Ele vai assumir a nossa natureza humana para quê? Para salvar, não para outra coisa. E é muito interessante meditarmos um pouquinho o que é essa obra da encarnação, porque muitas vezes nos esquecemos disso, e depois meditar o que é esse espírito de fé que teve Maria Santíssima e São José, ao chegar a hora de Nosso Senhor nascer. Eles nasceram num presépio, não foi num palácio de reis, não foi numa comitiva real, não. Um lugar de animais. Um dia os senhores já foram a algum estábulo, veem que não é uma coisa tão cheirosa e tão bonita de se ver. Nosso Senhor quis nascer ali. Então vamos ver agora o que é essa encarnação do Verbo. Quais as lições que devemos tirar da vida de Nosso Senhor a este mundo. E de todas as obras que Deus realizou no tempo e fora de si, a maior é a encarnação redentora do Verbo, porque tem por termo não uma simples criatura, por sublime que seja, mas o próprio Deus. Tudo bem? Nosso Senhor, Ele assume a nossa natureza, uma natureza perfeita, mas não é o termo, não é o fim da encarnação isso. E o Nosso Senhor poderia criar muito bem um homem, muito belo, como criou Adão, mas o fim da encarnação não é uma simples criatura. Mas o próprio Deus, o Verbo Eterno, que toma no tempo uma natureza humana, a maior, porque sendo a suprema manifestação do amor misericordioso de Deus, é entre todas a que mais glorifica, e essa glorificação depende precisamente da caridade. Nosso Senhor veio a este mundo por caridade, por misericórdia. Nós não temos não podíamos pedir ou pensar que é algo de justiça o que Deus Nosso Senhor faz para nós. Não é de justiça. Nós não merecíamos. Mas Nosso Senhor faz principalmente por caridade, por misericórdia, para manifestar a sua misericórdia aos homens. E que é a mesma essência de Deus, porque Deus é caridade. E a maior, por último, pelo bem imenso que traz aos homens, por quanto a salvação, a santificação, a felicidade eterna de todo o gênero humano, radicam na encarnação do Verbo. Nosso Senhor veio a este mundo não só para salvar-nos, mas para dar-nos uma copiosas graças. Quantas coisas nós recebemos pela encarnação do Verbo? As graças todas, os sacramentos, a possibilidade, como diz o último Evangelho, o Evangelho da vida de hoje, de se tornar filhos de Deus. Filhos de Deus. A graça de ter Maria Santíssima como mãe, a São José, aos santos, aos anjos, tudo isso é obra da encarnação do Verbo. Nós não podemos esquecermos disso. Todas as graças enormes que recebemos, e por isso que no Exulta vai falar, ó bendito o pecado de Adão, porque nos mereceu tão grande redentor. Porque o que nós recebemos depois do pecado é muito maior do que nós tínhamos antes. Então nós devemos muito agradecer a Deus por isso. E Deus Pai, nele mesmo, nos escolheu antes da criação do mundo, por amor, para sermos santos e imaculados diante dele. Então, cada um de nós que estamos aqui, fomos escolhidos por Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe. Não é porque eu sou maravilhoso, eu sou muito bom. Não. Por pura misericórdia de Deus. O Senhor nos trouxe, vem aqui, vem ser católico. E não bastando disso, Ele nos ensina, nos mostra as riquezas da tradição da igreja, que
Infelizmente, com essa crise, desde os anos 60, nós perdemos e poderemos estar numa paróquia. Não falo que todos que estão na paróquia não são, vão perder solo, claro que não. Mas nós temos, vem aqui, vou te mostrar um tesouro grande. E nos abre o tesouro da tradição da igreja, que é enorme. Que grande graça é isso. Então, desde toda a eternidade, o nosso Senhor quis dar-nos isso. É nele que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Nós fomos remidos não por ouro nem prata, mas pelo sangue do Redentor, pelo sangue de nosso Senhor. E Jesus, o Verbo encarnado, é a única fonte da nossa salvação e santificação. Sem ele não haveria nem graça, nem visão beatífica. Ou seja, nós estávamos enfadados ali para o inferno, se nosso Senhor não viesse a este mundo. Não teríamos a visão de Deus. E sem Jesus ficaria o homem prisioneiro dentro dos limites de uma vida só humana. Nós não podemos ter esta maravilhosa vida sobrenatural da graça que nos dá pela redenção de nosso Senhor. Privado de todo o horizonte sobrenatural para o tempo e para a eternidade. Que tristeza não conhecer a Deus sobrenaturalmente, não conhecer Maria Santíssima, não poder ver a Deus, é uma tristeza muito grande. Então, a encarnação do Verbo é a maior obra de Deus, destinada a iluminar e salvar o mundo inteiro e completa-se na obscuridade, no silêncio, no meio das circunstâncias mais humildes. O Senhor não quis nascer num palácio. Muitas pessoas têm a ilusão errada, nosso Senhor que podia ter nascido num palácio. Não nasceu num palácio, nasceu no deserto, no estádio. Maria Santíssima e São José, eles eram de família nobre, porque eram descendentes de Davi, mas nosso Senhor quis que todo mundo ficasse na humildade. O seu nascimento ele quis totalmente humilde, totalmente escondido aos olhos humanos. Ele não quis pompa, ele quis simplicidade no seu nascimento. Depois que também das circunstâncias humanas, nosso Senhor não tinha nada. Quando vemos o Evangelho, vemos que nosso Senhor o evangelista vai falar, e ele foi envolvido com faixas de pano, não era para ser colocado no seu corpo sagrado. E depois do edito de César Augusto, obriga Maria Santíssima e São José a deixar a sua casinha de Nazaré, onde tinha tudo para o Verbo de Deus. Não era nada de rico, mas Nossa Senhora tinha feito todo o enxoval do menino Jesus. E Nossa Senhora fala, não, vamos para Belém. E eles se colocam no caminho de Belém, a pé, como os mais pobres, apesar do estado de Maria Santíssima, que está prestes a tornar-se mãe de Deus. Não se julgaram autorizados a atrasar a viagem, dizendo, não, por favor, quem está no ventre de Maria Santíssima é o próprio Deus. Não vamos não, para quê? Nós não necessitamos disso. Eles ao contrário. Eles viram isso, que é Deus que nós está pedindo. Eles tinham esse espírito de fé, como nós veremos. Não atrasaram nenhuma viagem, não apresentaram dificuldade alguma, obedeceram com prontidão ao edito de César Augusto e singeleza, simplicidade. E quem manda é o homem, é o governador de Roma. Mas, na ordem do imperador, o seu profundo espírito de fé descobre-lhes a vontade de Deus. Aí nós vemos o espírito de fé que reinava diante de Maria Santíssima e São José. Eles eram encharcados por esse espírito de fé. Eles viam tudo no olhar de Deus. Se é Nosso Senhor que pede, vamos. Se é Deus que pede, vamos. Não vai ter dificuldade, mas é Nosso Senhor que está pedindo. E isso nos falta, nós homens modernos,
esse espírito de fé. Nós vemos tudo com o nosso olhar mesquinho das coisas deste mundo, nosso olhar humano, e, claro, por isso que nós nos colocamos como centro do universo. Então, tudo que acontece ao contrário, contra mim, por favor, que absurdo, isso não pode ser, eu sou tão bom, tão maravilhoso. Não é o que São José e Nossa Senhora para nos ensinar aqui, nos ensina o espírito de fé, ver todas as coisas com o olhar de Deus. Por isso que os santos nunca reclamavam das coisas, porque tudo viam com o olhar de Deus. E assim vão confiados na divina providência. Deus sabe, e portanto Ele mesmo resolverá tudo. Porque, o que nós vamos fazer? Mas não temos comida, onde nós vamos ficar, e que tal coisa e tal outra. Não, eles foram. Chegando em Belém, começaram a bater nas hospedarias. Não temos lugar. E com certeza alguém falou, olha, se quiser, vocês fiquem ali, tem um presépio que era geralmente cavado numa rocha. Você fica ali, se abriguem ali. E a gente não pode esquecer que aqui está um calor terrível, mas lá é frio. Então, Maria Santíssima e São José ficaram num presépio, um lugar sujo, um cheiro de animais. A gente vê São José lá limpando, tirando todas as coisas ruins, de maneira como poderia fazer. Nossa Senhora também ajeitando. Viram, aqui temos um lugar onde os animais comem. Vamos ajeitar para colocar o menino de Jesus. Pronto, Deus vai ficar aqui. Aquele que estava sustentando os animais no ser, aquele que estava sustentando Maria Santíssima e São José, aquele que estava alimentando as aves, os homens, tudo, foi colocado num pouquinho de feno e vai necessitar de um pouquinho de leite de Maria Santíssima para se alimentar. É o hino que nós temos de vésperas para falar sobre isso. É muito interessante. Nós não paramos para pensar nisso. É a simplicidade de Nosso Senhor e de da Sagrada Família nisso. E para quem ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem, como vai dizer São Paulo. E em Belém não encontram pousada. Tem de se abrigar numa gruta dos arredores. A miséria daquele aposento de animais não os apoquenta nem escandaliza. Sabem que o menino que vai nascer é o Filho de Deus, mas sabem igualmente que as obras de Deus são tão diferentes das obras dos homens, e se Deus quer que a sua maior obra se realize precisamente ali naquele lugar miserável, daquela miserável cova, na mais extrema pobreza, Maria e José aceitam em tudo a vontade divina. Bastava uma fibrazinha de espírito humano para se perturbarem. Que absurdo, e não sei que incômodo, eu estou com o próprio Deus aqui, ele poderia dar um jeito. Não reclamam de nada. Aceitam e com alegria a vontade de Deus. E não se perturbam, não duvidam, e não se sentiram abatidos com tudo isso. E Maria e José, possuídos das mais profunda humildade, acolhem docilmente, cheios de fé, os desígnios de Deus. E Deus, conforme o seu costume, serve-se assim de um instrumento modesto e desprezível aos olhos do mundo, para levar a cabo a sua obra mais grandiosa, a encarnação do Verbo, a redenção do gênero humano. E nós devemos meditar isso nessa semana da oitava do Natal e também meditar nisso quando as contrariedades nos vêm, quando as dificuldades, quando o espírito humano quer erguer-se em nós e nós nos deixamos levar por ele. Somos como para um lado, para o outro, temos que estar firmes, como uma rocha. Se Deus assim o quer, Deus assim ele vai tirar todas as consequências disso e ele vai ajudar-nos. Se é a vontade de Deus, bendito seja Deus. Como vai dizer o Santo Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Então nós devemos sempre estar diante de Deus com esse espírito de fé. Esse mesmo espírito que animou Maria Santíssima e São José
nessa chegada a Belém, no nascimento do Verbo, e depois vamos ver na fuga para o Egito. Eles poderiam falar, agora, bom, nasceu muito bem, agora vamos voltar para Nazaré. Não, o Senhor fala, não, agora vamos para o Egito. Um lugar que não conheciam, uma língua que não conheciam, São José sem poder ter emprego, e assim foram. Então, ter sempre esse espírito de fé, que nos falta hoje em dia, nós homens modernos, que somos cheios de nós mesmos, cheios do nosso orgulho, e nos colocamos no centro de tudo. Então, tenhamos esse espírito de fé e peçamos essa graça nesse Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.